melhor deixar a porta aberta, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Bom, esse que pode ser um conselho bem político para quando você tá saindo de um trabalho e vai saber se você vai querer esse networking, acho que é um dos grandes tiros no pé que a gente se dá quando a gente pensa na nossa vida pessoal e na vida amorosa. Não só eu acho que não vai fazer mal nenhum e que é melhor deixar a porta aberta, como eu acho que é tanta porta aberta que a gente acaba criando um labirinto pra gente sem perceber. Você acha que você tá aumentando suas possibilidades pra vai que um dia, e na verdade você tá se paralisando, vivendo num eterno talvez e num auto-engano. Eu acho que a gente acaba ficando nesse labirinto de suspensão amorosa, sabe? De histórias que talvez um dia possam vir a ser, que poderiam ter sido, porque não teve um fim claro, a história foi minguando. Mas é importante perceber que talvez você esteja deixando essa porta aberta, né? Como quem não quer nada, mas o outro já fechou essa porta faz tempo. Ou seja, aquela sua porta não vai dar em lugar nenhum. Enquanto ela estiver aberta, ela vai travar o seu caminho. Se você já deixou muitas portas abertas e quer entender por que a gente precisa fechar e como fazer isso, esse vídeo é pra você. Você já se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho, porque toda semana eu tô aqui com provocações, com conteúdo, com entrevistas, pra gente trilhar a nossa jornada rumo a amores possíveis. Menos possibilidades futuras e mais possibilidades reais. Eu tenho recebido muitas mensagens, isso já rolou muito comigo, daquele típico rolo dos nossos tempos, que é assim, você tá saindo, tá falando com alguém, e aí vai dando uma esfriada, vai dando uma ralentada, aí a pessoa para de falar com você, você para de falar com ela, meio sem explicação. Aí passa um tempo, rola uma reação no Stories, no Instagram, uma reengatada de papo, aí esfria de novo, fica esse vai, não vai, e assim é uma pessoa que você tá afim, mas também não tá tanto. E aí você pensa, quem sabe uma hora rola. Vou deixar essa porta aberta. Será que vale a pena? Eu sou a rainha da projeção, dos amores de reticências, e eu vejo que eu já deixei muitas portas abertas na minha vida, porque eram pessoas que tinham sido especiais pra mim, que eu achava que elas tinham um potencial, que a história tinha um potencial de desenvolver, e eu vejo como isso atravancou meu caminho. Então eu posso dizer com propriedade que você acha que seu caminho tá livre, porque não, imagina, eu tô vivendo minha vida enquanto eu deixei esses espacinhos pra se um dia algo rolar, tô aqui. Mas cada espacinho que você deixa aberto é um lugar que drena a sua energia. É como se você tivesse se deixado um pouquinho em cada um desses lugares, em cada um desses cômodos que estão ali do outro lado da porta aberta. E vai sobrando pouco da gente, porque essas histórias, elas ocupam um espaço mental e emocional por menos que a gente se dê conta. E é um espaço que pode ser delicioso cultivar, né? Pra gente não ter que encarar o vazio angustiante de uma vida sem amor. Porque de repente bate um domingo e daí é melhor você pensar nessa possibilidade, é melhor você dar uma cordinha. Será que é melhor? Eu acho que tá na hora da gente fechar essas portas de ilusão pra construir amores de verdade. Vocês não acham? Esse tema da porta pseudo-aberta veio de uma mensagem de um solto maravilhoso, que é solto de carteirinha, tava aqui desde quando o solto era mato. Eu queria dividir ela com vocês, porque eu acho que todo mundo já passou por uma história assim, e eu acho que quando a gente vê a história dos outros, é mais fácil a gente entender, putz, será? Eu não deixaria essa porta. Mas de repente você vê que você tá fazendo uma coisa muito parecida na sua vida amorosa. Então, que a gente possa aprender uns com os outros. O Solto me escreveu assim: Carol, eu tendo a deixar as portas abertas, mas eu acho que eu preciso começar a fechar elas, porque assim eu tenho certeza que eu não vou tentar abrir essas portas a hora que a carência bater, a saudade bater. Alguém se identifica? A última história que rolou com esse Solto foi assim: ele ficou com um cara no fim do ano passado e era pra ser um encontro casual, assim, uma noite nada mais, mas aí de repente rolou uma super química e o beijo foi bom, o papo foi bom, deu vontade de se ver mais. E aí rolou um mês de várias coisinhas engatadas, sabe? Assim, então programinhas, mensagens, pernoites. Tava uma delícia, mas de repente foi ralentando, o cara não escreveu mais pra ele não escreveu mais pro cara. Aí a gente pensa, também, né, fim do ano, é uma época complicada, quem sabe mais pra frente. É isso, como ninguém falou nada, deixa a porta aberta. E aí o lance morreu, mas acho que como ninguém faz aquela coisa de médico, hora da morte, tal hora, você sente que ele não morreu, né? Que ele tá em suspensão. Então, por
por que não tentar de novo? Gente, isso já rolou tanto comigo, disso do negócio ir minguando, e daí depois de um tempo vem, né? Foi isso que aconteceu. Depois de um tempo rolou um papinho no Instagram, daí o papinho no Instagram voltou pro WhatsApp, aí virou um convite para um drink, aí você pensa, tá vendo? Que bom que eu deixei a porta aberta, quem sabe agora, por que não? Só que rolou o convite pro drink, e no dia do convite pro drink, o nosso solto foi confirmar com o cara, falou, e aí, tá de pé, que horas a gente vai? O cara falou, nossa, desculpa, eu me enrolei, eu não vou conseguir hoje, mas a gente combina outro dia, vamos marcar de combinar, sem dar nenhum dia, nenhum horário, nenhum local. Como foi só uma suspensão, nosso solto foi lá tentar de novo e mandou uma mensagem, né? Passou um tempo, eles conversaram, ele falou, e aí? Você tem programação no fim de semana? Quer ir no parque comigo? Aí o cara falou, ainda não tenho programação no fim de semana. Gente, olha a porta aberta que o cara deixa, né? Assim, ele fala que tá livre, então abriu a porta, mas ele não fala vou ou não vou no parque com você. É uma porta semi-aberta pra te alimentar de esperança, pra você ver que o cara tem interesse, que a agenda tá livre. Aí o nosso solto, que já tá descolado, calejado, falou, entendi, então você não tem nada programado, mas você quer ir comigo ou não? Se não quiser, tudo bem, mas só me fala pra eu organizar meu fim de semana. Aí o cara faz o quê? Deixa a porta aberta. Deixa eu só ver, me programar, que eu preciso resolver umas coisas no sábado, mas eu te aviso. Aí você fica esperando, porque afinal de contas a porta tá aberta, você quer sair com a pessoa e obviamente o cara não avisou nada. Mas daí chegou no fim da tarde e mandou mensagem, desculpa, eu me enrolei, mas vamos sair amanhã? Aí tudo bem, né? O solto falou, tá, ele se enrolou, acontece, ficou feliz. Falou, tá bom, vamos sair amanhã. Chegou domingo, o solto mandou um bom dia. O cara respondeu, bom dia. Olha aí, ele abrindo a porta de novo, uma frestinha. Quer dizer, não é que o cara faz um ghost. Ele responde bom dia, mas ele não faz o convite e ele nem diz que vai poder ou que não vai poder encontrar. De novo, ele deixa a história em suspensão. E aí fica essa tensão, né? Porque você fala, cara, a gente tá desencontrado, a pessoa tá se esquivando, bom, talvez ela não esteja exatamente afim agora, mas quem sabe lá pra frente, vou deixar essa porta aberta. Será que vale a pena? Será que enquanto a gente não falar nada, né? Eu até fiz um vídeo no Instagram e um texto pra Glamour sobre a gente dar textão. Enquanto a gente não falar, olha, uma frestinha assim eu não quero, pra não pesar, a gente tá jogando contra a gente, né? Porque eu acho que é isso. O solto me escreveu isso e eu já me vi muito nesse lugar. Não, mas também a gente não tem nada e vai que um dia o negócio desenrola. Mas daí, ele não vai desenrolar nunca. Porque você já tá acostumando a pessoa que tá tudo bem, que ela pode cancelar em cima da hora, que não vai ter multa de cancelamento. Quando que a gente começa a tomar cuidado se marca uma aula e desmarca em cima da hora? Quando tem multa, né? Na minha yoga é assim. Se eu marco e desmarco com menos de 3 horas de antecedência, eu tenho que pagar. Porque esse combina e descombina também não pode ser algo que vai passar impune, sabe? Isso é típico de quem tá cozinhando. A pessoa parece que ela já topa o programa com você, sabendo que ela vai desmarcar em cima da hora, sabendo que ela vai dar uma desculpinha e já entendendo que pra você tudo bem, porque você vai falar, não, fica por isso mesmo. E aí a pessoa usa a falta de rótulos como falta de respeito. Só que antes da gente reclamar da falta de responsabilidade da pessoa, será que a gente não tem que perceber que deixar a porta aberta é uma grande falta de autorresponsabilidade afetiva? Porque você tá achando que você tá sendo moderno, que você tá sendo leve, mas na verdade você tá se fazendo de trouxa. Você tá aceitando migalhas e você tá se mantendo preso numa história que pode ser que um dia vai mudar. E como é que essa história vai mudar se você não coloca que assim não tá legal pra você, se você não segue em frente? Eu acho que a gente coloca essas pessoas nessa prateleira do quem sabe num segundo momento. Isso me remete àquelas coisas de quando a gente era criança e queria um doce, um brinquedo, e aí nossos pais falavam, na volta a gente compra. E nunca tinha essa volta, né? Não sei vocês, mas eu nunca voltei pra comprar o doce e o brinquedo. E aqui é a mesma coisa como adulto. Você tá achando que na volta a gente se encontra, só que muitas vezes não tem volta. Essa pessoa já seguiu um outro caminho e você tá achando que uma hora ela vai voltar. Ou se ela voltar a aparecer, ela vai voltar nessa chave das migalhas. Porque pra você tudo bem, né? Afinal, você deixou a porta aberta pra relação ser assim. E você fica girando em círculos, em círculos, em círculos.
e você vai mudar de pessoa e as chances de uma história ser igual vão ser enormes. E aí, ao invés de lidar com a frustração, de pensar que você tem que mudar, talvez você responda para aquele cara que deixou a porta aberta e que vai te dar uma migalhinha, né? A gente reclama que as pessoas não são claras, mas a gente também não é claro no nosso descontentamento, a gente não faz perguntas claras, a gente não se coloca, né? Já é a terceira vez que você desmarca em cima da hora. Eu prefiro então que a gente não marque, se você acha que pode desmarcar. Ou eu falei isso outro dia pra um cara, ele ficava sempre nessas, é linda, mandava mensagem, elogiava minhas coisas dos soltos. E daí, uma segunda-feira ele me chamou, mandou uma mensagem e falou, não, desculpa, realmente eu tava enrolado, mas queria muito jantar com você essa semana. Que dia você pode? Aí eu respondi, posso quinta ou sexta, vamos? Respondi meia hora depois. Ele nunca mais respondeu. Gente, aí eu mandei uma mensagem na quinta-feira. Falei, bom, claramente você não tá afim de jantar comigo. Não entendo então por que você faz o movimento. Não precisa mandar mensagem, tá tudo bem. E aí, óbvio, a pessoa não vai fechar a porta pra gente, porque pra ela é interessante deixar aberto. E aí ele falou, não, imagina, putz, é que eu não vi a sua resposta, me perdi aqui no WhatsApp. Mas, poxa, vamos jantar hoje? Eu falei, puta, agora eu não posso, agora eu já combinei um outro programa. E aí ele fez igual o cara do solto fez. De repente a gente podia fazer alguma coisa no fim de semana, você pode? Eu falei, eu posso, tô com o fim de semana mais ou menos livre. Pergunta se ele convidou pra alguma coisa. Não. E aí já tá claro, né, gente? Não existe essa porta. Esse caminho não vai mudar. É essa trilhinha de migalha que essa pessoa tá fazendo com a gente. Pra que a gente vai ficar esperando que um dia as coisas mudem? Pra mim foi libertador poder falar isso pra esse cara. E assim, eu fechei essa porta, mas era uma porta que não me servia, né? E daí tem aquela frase de quem fala o que quer, ouve o que não quer. E às vezes pra você não ouvir o que você não quer, que a pessoa não tá afim, que agora não vai rolar, mesmo que seja desculpinha de não é você, sou eu, você ficar quieto e amarga falsas esperanças, gastrite, carência. Então eu queria trazer algumas verdades bem duras, mas que são necessárias pra gente começar a fechar essas portas que talvez nem existam mais. Primeiro, não é porque não teve uma conversa final que essa porta ainda tá aberta. Depois, não é porque o cara ou porque a mulher não disseram de maneira explícita, querido, querida, eu não tô mais afim de você, esse rolo acabou, que essa porta ainda tá aberta. Terceiro, não é porque a pessoa ainda reage seus stories, te manda mensagem, falam, vamos marcar de combinar um jantar, mas não tem o jantar, que essa porta ainda tá aberta. Não é porque ela responde a sua mensagem, o seu vamos marcar de combinar, o bom dia com bom dia, que essa porta ainda tá aberta. Tem um vídeo aqui no canal sobre essa nossa obsessão pela conversa final ou pela clareza do outro, e eu vejo que muitas vezes a gente se apega a isso como esperança, né? Não, mas a pessoa não foi clara, e aí vem sempre alguém falar pra gente, não, acho que ele tá mal, acho que ele tá numa fase difícil, eu ouvi dizer que ele tá com os problemas no trabalho. Isso é um mecanismo pra adiar o luto do fim da relação. As ações já falam por si. A pessoa pode estar mal, pode estar passando por um momento difícil, mas ela pode querer passar junto com você ou separado de você. A gente tem que ficar atento às ações. Só o papinho não basta, então não adianta ela reagir seus stories, falar que quer jantar com você, mas o desejo não virar convite. Não adianta uma amiga te falar que talvez a pessoa esteja sofrendo, que ela tá revendo a masculinidade dela, que talvez ela tenha ficado assustada porque você é um mulherão, se essa pessoa efetivamente não faz um movimento. Isso é você postergar, você colocar a sua felicidade amorosa na condicional, numa condicional que não depende de você. Então é quando essa pessoa entrar na terapia, quando ela resolver o trabalho dela, quando ela estiver mais disposta. Talvez quando ela fizer tudo isso, ela já vai ter ido para outro caminho. Porque a verdade é, se ela tivesse interesse o suficiente para sair com você, ela te chamaria para jantar, te chamaria para ir pro cinema. Ela pode te achar interessante. Eu acho que quando a pessoa manda mensagem, quando ela te elogia, não acho que é mau caratismo. A gente já fez isso, né? Sabe, gente, que você coloca no banco de reserva. Você deixa lá, porque é uma pessoa que vai que um dia. E a gente sabe que a gente já fez isso e já alimentou falsas esperanças de outras pessoas para mantê-las ali. Então, se isso está acontecendo com a gente precisa fechar a nossa porta e falar, bom, tá bom, chega. Não quero mais ficar no banco de reservas. Quero levantar minha bundinha desse lugar e brincar com quem quer brincar comigo. Isso que o Souto falou, né? Que, se a porta estiver aberta, eu sei que eu vou querer dar uma passeadinha por lá.
É muito verdade. Porque é isso que acontece. A gente vai ficar carente, vai responder a mensagem, vai topar o encontro no fim da noite. Porque, melhor assim do que nada. Porque tá bom, é isso que a pessoa pode me dar. Será que a gente precisa se acostumar com uma dieta de tão poucas calorias de afeto, né? Eu percebi também que eu fazia muito esse boicote, não só de topar as migalhas, mas de achar que tem umas portas que não estão abertas, é só uma questão de tempo e é só um timing errado. A pessoa muitas vezes já foi embora e tem uma outra imagem concreta que aconteceu comigo, que eu acho que é muito simbólica. Eu guardava a chave do apartamento de um antigo amor meu e a gente teve uma história super engatada, ele me deu a chave do apartamento. Eu nunca joguei aquela chave fora porque eu tinha esperança de que um dia eu fosse abrir aquela porta de novo. Óbvio que eu não ia entrar lá sem avisar. Já pensei? Já pensei, mas tenho um mínimo de bom senso aqui, não ia entrar, mas eu ia adorar um dia usar aquela chave de novo pra fazer minha mudança. E aí ela ficava lá na minha gaveta. E tava ocupando um espaço na minha gaveta e no meu coração. E um dia eu passei na frente do prédio do cara e tinha uma placa de aluga-se na janela do apartamento. E aí eu perguntei pro porteiro, esse apartamento tá pra alugar? Ele falou, Eu falei, e fulano que morava aqui? Saiu, parece que foi morar com a namorada. Quer dizer, ele já tava seguindo pra uma outra porta e eu tava guardando uma chave que não vai abrir mais nada. Tem horas que a gente tem que jogar essas chaves fora. Como uma boa romântica e projetiva, eu vejo que eu sou muito do time do Cazuza, e acho que talvez vocês também sejam, né? Ele tem aquele trecho lindo da música que é o nosso amor a gente inventa pra se distrair. E acho que deixar as portas abertas é uma forma de se distrair com os nossos amores. Porque enquanto elas estiverem abertas, a gente vai se distrair com as lembranças, vai se distrair com as projeções de quando a gente voltar a se encontrar, a gente vai se distrair com as reações automáticas no Stories, com a esperança de que um dia role aquele fundi em Campos do Jordão, ou de quando eu voltar para o tal apartamento. Só que enquanto a gente se distrai, a gente não encara o vazio, a gente não encara que não tem mais nada, a gente não encara que a gente precisa se relacionar com as pessoas como elas são hoje e não com o potencial delas. A gente tem que aceitar que algumas portas se fecharam, que algumas batalhas a gente perdeu, a gente tem que poder ir embora. A gente reclama do outro, mas quem tá alimentando falsas esperanças somos nós. E tem uma frase que eu falo muito para os meus alunos e quero falar para vocês, que é: abrir mão da ilusão não é viver desiludido no amor. Fechar as portas não vai te deixar num lugar escuro, num quarto escuro. E também é desromantizar a ideia de que não, fecha uma porta, abre-se uma janela. Não é que automaticamente você vai fechar a porta e daí você vai abrir o Tinder e vai achar uma pessoa incrível. Talvez você vai fechar as portas e vai ficar sozinho mesmo. E vai estar vazio, e vai dar saudade, vai dar tristeza. E aí a gente vai ter que aprender a ir ocupando esses espaços com coisas reais, com amor próprio, com amigos, com rotinas de cuidado, com outras pessoas que estão disponíveis hoje. Então, que a gente possa fechar as portas. E aí acho que cada um de nós vai ter que achar o melhor jeito de fechar cada uma das portas. Tem portas que a gente vai querer fechar com textão e vai querer falar tudo pra pessoa, que a gente dê textões só com muito respeito e educação. Vão ter portas que a gente vai fechar, sabe assim, pai, quando sai e a criança tá dormindo? A gente vai fechar de fininho. A história já morreu ali, tudo bem. Vão ter portas que a gente vai fechar velando e chorando, mas vai fechar. Uma hora aquele caixão vai descer, a gente vai honrar aquela história, colocar flores, mas que a gente feche essas portas, que a gente feche as possibilidades de ser feliz lá no futuro para poder começar a construir possibilidades reais de ser feliz hoje. Tem muita coisa pra gente viver, mas pra nossa vida amorosa ser menos labiríntica, a gente tem que tirar esses obstáculos. Essas portas das possibilidades são obstáculos. Enquanto a gente não falar pra pessoa, olha, nessa frestinha eu não passo. Dá pra abrir mais espaço? Senão eu vou ter que ir por outro caminho? Sempre vai ser só uma frestinha. Se a gente não quer falar e só quer sair dessa frestinha e procurar outros caminhos, é hora da gente se retirar. É preciso ter coragem para parar de ter amor de migalha e de fantasia para ter histórias reais. Não é fácil, mas pode ser lindo. E muito menos complicado se a gente deixar esse caminho livre e não cheio dessas portas que travam a nossa vida.
Não espera o outro fechar a porta totalmente. Ele vai abrir a frestinha de vez em quando. Dá tchau e fala, tudo bem, pode fechar. Só a frestinha eu não quero não. Eu mereço mais. E eu vou batalhar por isso.